Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A mensagem que eu tenho para vos pregar nesta tarde chama-se o casamento complicado da fé com a fala. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? E uma coisa é nós declararmos a fé que nós temos e outra coisa é vivermos a fé que nós temos. Então eu creio que é uma vantagem para todos nós admitirmos, ah, até porque a Bíblia admite isso, que não há nada tão difícil, ou melhor, não há músculo tão difícil para controlar no nosso corpo, como é que Tiago diz? Tiago ensina-nos isto na carta dele. Qual é o músculo mais difícil de controlar no corpo? É a língua. Ah, eu não vou pedir que levantem as mãos aqueles que vão ao ginásio, ah, como dá para antecipar, não é o meu caso. Ah, se bem que nem todos os exercícios físicos se fazem no ginásio, só aqui também para defender aqueles que andam a correr pela rua, que é o meu caso. Ah, mas uma das coisas interessantes para aqueles que vão ao ginásio e que malham e são uns quantos aqui, é que nós quando estamos a exercitar o nosso corpo, há partes que gostamos mais de exercitar e outras que gostamos menos. Pelo que eu sei, pelo menos na minha altura, as pernas eram sempre a parte que o pessoal não era dia de pernas, um dia de pernas. Hum, então, nós temos uma relação que não é igual com todas as partes do nosso corpo. E a coisa engraçada é que numa época pré-ginásio, uma época pré-moderna, o apóstolo, neste caso Tiago, tenha dito que de facto não há músculo tão difícil de controlar como a língua. E isso significa que tu, para teres uma fé firme, tens de reconhecer que o controle da língua, o controle daquilo que nós falamos é uma coisa difícil. E eu quero já começar por assumir isso. O casamento entre aquilo que nós falamos e a nossa fé é um casamento complicado. A língua é a parte mais rebelde do nosso corpo. Os cristãos, nós, somos salvos pela palavra que se fez pessoa, pelo Verbo divino que se fez homem em Jesus. Nós somos, por causa disso, chamados a honrar esta palavra, não usando o nome de Deus em vão, porque nós estamos a estudar o terceiro mandamento. Então, muito sucintamente, é isto que eu quero pregar. Tu és chamado como cristão, se foste redimido por Jesus, tu és chamado a honrar o nome de Deus, a não usar o nome de Deus em vão. E essa é a tarefa que nos diz respeito, para não ser apenas uma regra, porque quando nós vamos para os 10 mandamentos, ainda por cima, como começamos com várias negativas, parece que de repente é tudo não, tudo não, tudo não. Mas eu gostava que tu compreendesses o não para compreenderes o sim. E para isso, um dos exercícios que já temos é ir dizendo os mandamentos à medida que os vamos aprendendo, está bem? Portanto, eu sei que alguns de nós já sabem os 10 mandamentos todos de cor, mas vamos pensar naqueles que ainda não decoraram. Todo o tempo é bom para nós decorarmos a palavra de Deus. Por isso, vamos dizer os dois que já aprendemos nos 2 domingos anteriores e vamos dizer o de hoje. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Foi pouco firme. Vamos voltar? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás imagens de semelhança. E pronto, nesta expressão imagens de semelhança, nós resumimos tudo aquilo que o mandamento diz, porque diz mais coisas. Então, primeiro outra vez, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás imagens de semelhança. Terceiro, que é o de hoje que já lemos, que é: não invocarás o nome de Deus em vão. Então vamos dizer o terceiro: não invocarás o nome de Deus em vão. Muito bem, Jesus levava mais a sério do que ninguém os 10 mandamentos. Jesus levava mais a sério do que ninguém o Velho Testamento, ao ponto de ele ter dito num dos seus sermões mais célebres, o Sermão do Monte, que ele não tinha vindo. O que é que ele não tinha vindo para fazer em relação à lei? Ele não veio para anular, ele veio para cumprir. E há uma altura em que lhe pedem um resumo da lei. Não precisam de abrir, mas lá em Mateus 22, Jesus resumiu a lei toda. Como é que Jesus resumiu os 10 mandamentos? Resumiu assim: que nós devemos amar Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças, e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós vamos decorar duas coisas: os 10 mandamentos e o resumo que Jesus faz dos 10 mandamentos. Então, o resumo
que Jesus faz dos 10 mandamentos é que nós devemos amar de todo o nosso coração, alma, mente e forças, CAMF, para aqueles que decoram melhor assim, coração, alma, mente e forças, e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muito bem. Uma terceira coisa, antes de irmos ao terceiro mandamento, que eu gostava de partilhar contigo, portanto já partilhamos, estamos a memorizar os 10 mandamentos. Segundo, estamos a memorizar o modo como Jesus resume os 10 mandamentos e quero ainda mencionar-te uma coisa que vou mencionando à medida que o tempo for passando, que é, lembra-te que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é um sinal de liberdade para nós. É verdade, e tu tens aqui um paradoxo. A lei limita. Sem dúvida nenhuma, a lei limita. Porque a lei dá-nos limites. Portanto, tu podes pensar na lei como, epá, eu tenho aqui alguns limites. A lei dá-me limites, sem dúvida. Mas nunca fiques apenas no primeiro li da lei, que são os limites. Lembra-te do segundo li da lei, que é a liberdade. Porquê? Porque Deus não abriu o mar vermelho a quem cumpria a lei. Vou voltar a repetir. Deus não abriu o mar vermelho a quem cumpria a lei. Deus abriu o mar vermelho e depois deu a lei. Então, Deus não liberta quem cumpre a lei. Deus dá a lei a quem já foi libertado por Deus. Esta é a diferença entre uma religião de obras e uma religião de graça. Nós não cumprimos a lei para mostrar, Senhor, olha o que olha o que eu tenho feito. E tu agora até estás a lembrar para um episódio em que alguém disse isto a Jesus. Senhor, eu tenho cumprido os mandamentos desde a minha mocidade. Lembras-te do episódio do jovem rico que nós estudamos, quando estudámos o Evangelho de Marcos? Nós não estamos a falar nos 10 mandamentos para tu cumprires muito zelosamente para provares a Deus que Deus pode confiar em ti. Deus não disse, olha, vamos aqui fazer um test trial, uma experiência. Como é que se diz quando a gente mete aquele período experimental quando queremos, por exemplo, alugar um streaming? Como é que tem um nome? Okay? É quê? Período experimental, não é? Já sempre diz. 7 dias, um mês, é verdade. Imagina, Deus não disse, epá, vamos fazer aqui um período de teste. Eu quero ver se vocês são capazes de cumprir a minha lei e dependendo da maneira como vocês se comportam no teste, vamos ver se eu abro o mar vermelho ou não para vos libertar. Não foi nada disso que Deus fez. Deus abriu o mar vermelho e agora que tu és livre, tu tens a lei de Deus. Logo, nós não obedecemos à lei para que Deus nos ame. Porque Deus nos amou, nós obedecemos à lei. Vou voltar a repetir, muito simples. Nós não obedecemos à lei para que Deus nos ame. Porque Deus já nos amou, nós obedecemos à lei. Logo, obedecer não é realizar nada. Obedecer é apenas responder a Deus. A obediência não é uma realização. A obediência é uma resposta. Tendo dito isto, vamos lá ao terceiro mandamento. Nós temos aqui o terceiro mandamento e ele tem algumas coisas que eu gostava de experimentar, de partilhar convosco. Ao longo do tempo, como vocês podem imaginar, cristãos, e ainda antes dos cristãos, porque neste caso estamos a falar do decálogo, da lei que é dada aos judeus, ao longo do tempo, cristãos e judeus foram concluindo algumas coisas diferentes acerca deste terceiro mandamento. E eu não consigo fazer o resumo de tudo aquilo que ao longo de milénios se debate acerca deste terceiro mandamento. Eu vou fazer o resumo que um autor conhecido, Matthew Henry foi um autor puritano inglês do século XVII que escreveu, provavelmente ele é dos comentários bíblicos mais usados. Por exemplo, nós lá na igreja, lá na Lapa, temos lá o comentário do Matthew Henry, é assim, ele era do meu avô, aquele comentário que lá temos era do meu avô, o meu avô Joaquim, já partiu há muitos anos, e eu guardei assim, está lá na igreja, porque é aquele comentário clássico de toda a Bíblia. Então, Matthew Henry, por exemplo, acerca deste terceiro mandamento, ele explicava este terceiro mandamento desdobrando o terceiro mandamento em 4 aspectos. Portanto, eu selecionei apenas um autor de milénios, que podia selecionar outros autores, mas eu gosto da maneira como o Matthew Henry apresenta. Portanto, eu vou partilhar contigo brevemente o modo como o Matthew Henry, o puritano inglês, explicava o terceiro mandamento. Volto a olhar para ele, para o verso 7, por favor, só para te voltares a familiarizar.
em primeiro lugar, o que é usar o nome de Deus em vão? Matthew Henry dizia que nós usamos o nome de Deus em vão quando, por hipocrisia, fazemos uma profissão de fé com a boca que não confirmamos com a nossa vida. Se tu és hipócrita, segundo o Matthew Henry, e o Matthew Henry acho que está certo, se tu és hipócrita, falas muito, mas a tua fé não corresponde ao que tu falas, então tu estás a usar o nome de Deus em vão. Porque estás a falar de Deus sem cumprir aquilo que Ele te pede. Isso é um modo de usar o nome de Deus em vão. Então, um primeiro modo de usar o nome de Deus em vão é a hipocrisia. Segundo modo, usamos o nome de Deus em vão quando quebramos promessas, quando quebramos pactos. Talvez o pacto que seja mais objetivo e mais próximo da nossa memória quando pensamos nisso, por exemplo, a questão do divórcio, né? Por exemplo, tendo em conta que o casamento é um pacto, se o casamento é quebrado, nós estamos a usar o nome de Deus em vão. Porquê? Porque usamos o nome de Deus para fazer a promessa, e se pensarmos agora no casamento, e agora é especial, temos ainda por cima o Juan e a Amélia, estão a pouco mais de um mês para se casar, vai ser um dia espetacular, e felizmente vai ser longe de nós, vai ser na Dinamarca, mas depois eles voltam. Eles de certeza que vão arranjar de maneira de ter fotografias no casamento, que a gente vai ver. Mas, por exemplo, imaginem, naquele dia, 10 de maio, certo? 10 de maio, no dia 10 de maio eles vão fazer uma promessa. E quando a Amélia e o Juan estiverem a fazer esta promessa, eles vão invocar o nome de Deus para isso. Aliás, no próximo sábado, se Deus assim permitir, lá na Lapa, o Gonçalo e a Isabel vão casar e eu, como pastor, vou invocar o nome de Deus. Se aquela promessa que, por exemplo, constitui um casamento for quebrada, usou-se o nome de Deus em vão. Então, a hipocrisia é um modo de usar o nome de Deus em vão. Quebrar uma promessa que se fez é usar o nome de Deus em vão. Terceiro modo, usamos o nome de Deus em vão quando o mencionamos com trivialidade. E agora deixem-me dizer, este é um assunto que envolve sempre muita discussão e eu vou desde já assumir, porque eu sei que, tendo em conta que nós somos um povo diverso aqui, eu sei que há práticas diferentes disto. E eu vou assumir a minha posição, ok? A minha opinião, o que significa que há práticas culturais diferentes, por exemplo, entre Portugal e Brasil. Mas eu vou dizer-vos o que é que eu penso e os irmãos do Brasil vão decidir fazer aquilo que fazem. Mas, por exemplo, nesta acessão, usar o nome de Deus em vão é, por exemplo, dizer, oh meu Deus, ai Jesus. Essa é uma maneira de usar o nome de Deus em vão, segundo o Matthew Henry, e deixem-me dizer, eu sei que os irmãos do Brasil fazem isto de um modo, eu já vi grandes teólogos a dizer, oh meu Deus, oh Deus do céu, oh Jesus, e eu fico a pensar, uau, é um grande teólogo a invocar o nome de Deus em vão. Agora eu sei, depois explicaram-me que no Brasil isso é comum, e aqui deixem-me dizer, eu vou dizer a minha posição, os irmãos do Brasil estão à vontade, esta é a minha posição. Em minha casa isso não pode acontecer. Os meus filhos sabem que não podem dizer, oh meu Deus, ou ai Jesus. Porquê? Porque nós consideramos que essa trivialidade é um modo de não respeitar o nome de Deus. Agora, não me entendam mal, os irmãos do Brasil podem dizer, eu como pastor nunca vos vou corrigir. Mas já que estamos a falar no assunto, eu vou dizer, se vocês fossem meus filhos, eu corrigia-vos. Mas como há aqui uma área de liberdade de consciência, não, isto é sério, porque é nestas coisas que às vezes os pastores explicam. Portanto, se algum de vocês andar para aí dizer, oh meu Deus, ai Jesus, oh santo céu, eu não te vou dizer nada, mas tu fosses meu filho, tu ouvias-me, ok? Portanto, cada um vai fazer como achar melhor. Só para acharem que não sou eu o mais radical, nos Estados Unidos o pessoal é muito mais severo do que eu. É por isso que vocês ouvem os crentes, eles nunca dizem oh my God, eles dizem oh my gosh, ok? Que é para não invocarem o nome de Deus em vão. Portanto, meus irmãos, se és de Portugal, se és do Brasil, faz a tua própria escolha. Mas eu hoje só estou a dizer porque se eu não te dissesse isso, eu também não estaria. Portanto, vocês se quiserem, podem dizer, este pastor não vos vai corrigir, ok? Mas se vocês fossem meus filhos, já sabem o que é que vos acontecia. Em minha casa eu dizia, não podes dizer isso. Ok, quarto e último uso do invocar o nome de Deus em vão. Usamos o nome de Deus em vão quando fazemos juramentos que são falsos. Atenção, não é agora faltar um juramento que queríamos que fosse verdadeiro. É quando fazemos juramentos que são falsos, mesmo. Quando dizemos uma coisa que não é verdade. Mentir é uma forma de usar o nome de Deus em vão. Então esta é a maneira como o Matthew Henry colocou. Rapidamente, o que é que eu gostava de partilhar contigo para que tu, que agora ouviste os nãos, compreendesses o sim que está neste mandamento. Além destes exemplos, interessa
perceber os princípios, porque se tu reparares, eu comecei pelos procedimentos, mas eu agora gostava de ir aos princípios. Eu comecei pelos procedimentos que não devem ser feitos. Portanto, não deves fazer assim, não deves fazer assado, não deves fazer outro assim, não deves fazer assado. Portanto, 4 exemplos que eu disse, não faças, não procedas assim. Mas é importante tu perceberes o princípio, porque é do princípio que vem a luz para nós sabermos o que devemos fazer. O que é que isto significa? O que está em causa é que seja qual for a coisa que pensamos ou dizemos, ela deve render-se à excelência do nome de Deus. Independentemente daquilo que tu estás a pensar, independentemente daquilo que tu estás a dizer, tu deves render tudo à excelência do nome de Deus. E eu vou citar-te um autor, Currid, eu acho que é Currid ou Currid, nunca tenho a certeza como é que se pronuncia. Ele dizia assim acerca deste mandamento: a seriedade dada à pronúncia de um nome tem a ver com o que o contexto hebraico lhe atribuía. O nome representava a natureza e o caráter da pessoa. Ainda não terminei a citação. Mas, por exemplo, é por isso que nós cantamos tanto nos nossos cânticos o nome de Jesus, o nome de Cristo, o nome de Deus. Teu nome, aliás, teu nome, né? Como é que era agora? Teu nome é mais forte, teu nome. Teu nome, teu nome. Porquê é que nós temos esta obsessão pelo nome? Porque na cultura bíblica o nome é o conteúdo da pessoa. O nome é o caráter da pessoa. Compreendes? Por isso mesmo, o Currid diz assim: a seriedade dada à pronúncia de um nome tem a ver com o que o contexto hebraico lhe atribuía. O nome representava a natureza e o caráter da pessoa. Quando alguém pronuncia o nome de Deus frivolamente, torna frívola a própria natureza de Deus. E o comentário bíblico Vida Nova explica: enquanto o segundo mandamento proíbe representações visuais de Deus, o terceiro concentra a atenção em representações quê? Se o primeiro era representações visuais, este agora é representações quê? Começa por V também. Verbais. Se o segundo mandamento diz não confies em visualizações, quando se fala de Deus, ele agora cuidado com as verbalizações. Portanto, não é só cuidado com aquilo que nós vemos, é cuidado com aquilo que nós dizemos. Isto ainda a citar o comentário bíblico Vida Nova. O povo não devia dizer nada que atrapalhasse o verdadeiro reconhecimento da natureza e caráter divinos. Final de citação. O que é que isto significa? Quando eu uso o nome de Deus de uma maneira qualquer, é como se eu dessantificasse o nome de Deus. Quando eu uso o nome de um jeito qualquer, sem cuidado, é como se eu dessantificasse o nome de Deus. Vocês sabem que os judeus levavam isto muito a peito, muito mais do que nós evangélicos. Porque, por exemplo, ainda hoje, se forem judeus assim mais ortodoxos e rigorosos, sabem o que é que eles fazem? Eles nunca escrevem o nome de Deus. Por exemplo, em inglês eles escreverão um G e depois deixam 2 espaços para o O e para o D, para God. Eles não escrevem o nome de Deus. Porquê? Porque eles levam tão a peito a excelência do nome de Deus que acham que tão somente escrevê-lo já corre o risco de ser idólatra. Também é isso que vem explicar muitas vezes a tal questão do tetragrama e de Jeová ou Javé. Porquê? Porque tinha a ver com o cuidado no modo como o nome de Deus se poderia escrever ou pronunciar. Então é para ver, não julgues que somos nós agora aqui em 2025 em Algés estamos a pensar nestas coisas pela primeira vez. Quando eu uso o nome de Deus em vão, é como se eu estivesse a tornar Deus tão imperfeito como eu sou. Nós queremos santificar o nome de Deus. Se usamos o nome de Deus sem ser com cuidado, é como se o estivéssemos a desantificar. É como se nós estivéssemos pela boca a tornar Deus tão imperfeito como nós somos. Novamente, o que é que está em causa? Não és tu. Está sempre em causa nos mandamentos é Deus. A preocupação não é contigo. A preocupação é sempre com a natureza de Deus. Agora, não sei se te recordas, quando Jesus prega o seu Sermão do Monte, há lá uma altura, em Mateus 5,34, não precisas de abrir lá, mas em que ele está a falar acerca da interpretação que os fariseus faziam de algumas coisas na Bíblia. Por exemplo, ele vai pegar na interpretação que os fariseus e escribas faziam do homicídio, não é? E ele vai dizer, olha pessoal, matar não é só tirar a vida a alguém. Se tu tratas o teu irmão mal, se tu ofendes o teu irmão, é como se já o tivesses matado. Depois ele vai falar de adultério. Pessoal, adultério não é só, e permitam-me, quero dizer isto com reverência, mas de uma maneira mais rápida, adultério não é só quando tu dormes com uma mulher que não é tua. É quando Jesus, eu estou a parafrasear, o que é que Jesus diz? Não, se tu
desejares uma mulher que não é tua, no coração já adulteraste com ela. E depois Jesus vai dizer, olha, pessoal, é melhor nós não jurarmos, porque não devemos jurar pelas coisas mais sagradas, porque nós não temos o poder de tornar um cabelo branco ou preto. Portanto, mais vale não haver juramentos. E depois Jesus vai dizer, pessoal, quando alguém for violento contigo, tu não deves responder com violência. E depois, a quinta coisa que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, neste contexto, é, pessoal, se alguém te odeia, tu não deves odiar de regresso, tu deves amar os teus inimigos. Então, essa parte do Sermão do Monte, parece que Jesus está a dizer que os juramentos tinham acabado, que ninguém pode jurar. E isto trouxe, ao longo da história do cristianismo, uma discussão tal que ainda hoje há famílias cristãs que não se expõem a juramentos. Vou dar um exemplo, que são até uma família cristã pré-reforma protestante, mas que acabou por ser uma grande influência na reforma protestante e no movimento batista em particular, que é a família anabatista. Para aqueles que gostam de história, já terão ouvido falar dos anabatistas. Lutero, por exemplo, não foi muito cuidadoso com os anabatistas. Pois, se tu quiseres ler a história, poderás saber um pouco disso. Os anabatistas tinham uma interpretação mais literal desta questão dos juramentos. Então, ainda hoje, a tradição anabatista não gosta de se expor a juramentos cívicos. É por isso que, no geral, na tradição anabatista, as pessoas não têm cargos públicos, para não estarem expostos a juramentos civis. Deixa-me dar-te um exemplo. Não há nada como ir ao Brasil, de facto. O Brasil recebeu muita gente do centro-norte da Europa que vinha de uma tradição anabatista. Por exemplo, os menonitas. É curioso, eu quando fui a Curitiba, que é a cidade da Késia, aliás, a Késia e o Newton agora no Brasil, quando estiveram, foram à igreja menonita ali do Boqueirão, onde eu estive também. Aliás, tem duas igrejas menonitas bem próximas. E os menonitas que vêm desta tradição anabatista, por exemplo, quando eles emigravam para o Brasil, continuavam uma tradição que já existia na Europa, que é a tradição que é anabatista, que, por exemplo, também toca um movimento que é aquele que nos aparece nos filmes, que a gente acha mais graça a esses porque eles aparecem nos filmes, os menonitas nem tanto. Quem são aqueles de origem anabatista que aparecem nos filmes? São os Amish. Já viram filmes com a comunidade Amish? A comunidade Amish tem uma origem anabatista também. Então, o que é que os anabatistas fazem? Como eles não se querem colocar em circunstâncias de juramentos cívicos, eles vivem à parte. É por isso, por exemplo, que quando eu fui lá à comunidade menonita, lá em Curitiba, eles me contaram, muitos vieram reparem, nem é da Rússia, vieram da Prússia. Portanto, aquela zona ali, estás a ver a zona da Prússia? Como quem segue em freno. Então eles vieram da Prússia ao longo do início do século XX, creio, o final do século XIX, século XX, e quando chegaram a Curitiba, eles não viviam no centro de Curitiba. Eles viviam mais afastados, onde a comunidade estava isolada. O que é que acontece? Curitiba foi crescendo e agora já estão dentro de Curitiba. Mas isso foi interessante. Quando eu estava com eles, eram 4 gerações que, quando se reuniram ao lanche, eu estava lá e eu pensei, só no Brasil é que uma coisa destas aconteceria, porque eu estava na América Latina, ao pequeno almoço, e falava-se alemão. Naquela igreja, o primeiro culto, que é o culto mais cedo, que eu já não me lembro, era bem cedo, 7 da manhã, 8 da manhã, é em alemão. Porque os mais velhos ainda falam em alemão. Por que é que eu te estou a contar esta história? Porque é uma ramificação dos anabatistas que achavam, baseados neste texto e noutros, que crente que é crente não deve fazer juramentos. Agora, tu podes perguntar, pastor, mas então em que é que ficamos? Nós podemos fazer juramentos? Não podemos? Podemos fazer promessas? Não podemos? Deixa-me responder da melhor maneira que consigo. Se Deus é um Deus de pactos, eu acredito que nós podemos celebrar pactos também. Eu acredito que Jesus, quando usava estas palavras acerca de não fazer juramentos, ele não estava necessariamente a dizer algo que deve ser entendido literalmente, mas o que Jesus estava a fazer é recuperava o valor do juramento do uso indevido e legalista que os fariseus tinham feito dos juramentos. Nesse sentido, por exemplo, quando Jesus é julgado, ele tem de estar exposto a um juramento. Quando o apóstolo Paulo é julgado, ele tem de estar exposto a um juramento. Porquê? Porque quando tu vais para tribunal,
de alguma maneira, tu és orientado a dizer, olha, tu estás aqui, juras que não vais mentir. Eu não sei como é que acontece juridicamente, o Tiago até me podia dar agora alguma pista. Eu não sei se em todos os contextos jurídicos a pessoa tem de fazer uma afirmação, eu juro que não vou mentir. Nos filmes americanos, geralmente, né? A pessoa mete a mão na Bíblia. Eu não sei bem como é que é o nosso sistema jurídico, e graças a Deus nunca me vi numa circunstância dessas, mas o ponto aqui é, se o próprio Jesus e Paulo foram julgados, eles expuseram-se a juramentos. Então nós acreditamos que é possível fazer juramentos de um modo cristão. Nós temos legitimidade para fazer juramentos sempre que eles sejam bem feitos. Isso significa não só juramentos públicos, mas também com efeitos civis, como juramentos privados também. Então o que é que Jesus queria dizer quando parece que ele está a dizer para nós não jurarmos? Talvez o que Jesus quisesse dizer fosse mais isto. O que Jesus não queria é que fora de juramentos nós falássemos com menos verdade do que falamos dentro dos juramentos. Percebes a ideia? Portanto, isto não quer dizer que a gente não possa fazer promessas, mas quer dizer que nós temos de ser tão sérios como quando fazemos promessas. Portanto, quando nós não estamos a fazer promessas, nós devemos ser pessoas tão sérias como somos quando fazemos. Ainda ontem falava um pouco acerca deste assunto num encontro lá na Assembleia de Deus, em Santarém, e não resisto a partilhar isto convosco. E claro que isto agora vai depender da experiência de cada um, e eu sou das pessoas mais velhas aqui, portanto nem todos têm a mesma experiência que eu tenho. Mas eu lembro quando era miúdo e estava com rapazes, o típico, quando alguém contava uma história inacreditável, e vocês sabem como é que são rapazes com rapazes. Eu não sei, bem, talvez as meninas com meninas não sejam assim tão diferentes, mas rapazes com rapazes estão a ver, chega alguém, pá, não sei o que, não estás a ver o que é que me aconteceu, e conta assim uma história difícil de acreditar. O que é que os rapazes diziam uns para os outros quando era difícil de acreditar? Eu juro que é verdade. Eu juro, eu nunca fiz isto, mas fazia-se, eu juro pela alma da minha mãe que é verdade. Eu juro pela alma da minha mãe. Certeza que tu, né? Rondi, certeza. Não, pessoal. Olha, cá em Portugal era tudo assim. Eu juro pela alma da minha mãe que isto é verdade. Qual é a ideia aí? Quando tu queres dizer alguma coisa que é difícil de acreditar, tu invocas os maiores poderes externos que podes para que as pessoas acreditem em ti. Talvez fosse isso também que Jesus estava a criticar, que é, olha, tu não sejas sério apenas quando vais contar uma história que é difícil de acreditar. Tu tens de ser sério em qualquer contexto. Tu tens de dizer a verdade em qualquer contexto. Portanto, talvez fosse isso que Jesus estava a querer dizer quando nos proibia aparentemente juramentos. Não é que a gente não faça juramentos, mas é que tu sejas tão verdadeiro quando fazes juramentos como és quando não fazes. O que o terceiro mandamento nos está a querer dizer, e é aqui que vamos terminar, é aquilo que nos está a querer dizer a oração do Pai Nosso. Vamos fazer o teste? Dizer a oração do Pai Nosso? Agora é que se vai ver quem é querido de quem não é, não é? Então, ó, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Rei, o poder e a glória para sempre. Amém. Como é que começa? Santificado seja o teu nome. O que o terceiro mandamento está a querer dizer-te é que tu deves viver aplicando o princípio de santificar o nome de Deus. O facto do nome de Deus ser santo é uma qualificação fundamental para tu entenderes quem Deus é. Deixa-me dizer pela negativa. De cada vez que de cada vez que eu trato o nome de Deus, sem ser com este compromisso com a sua santidade, eu revelo que na prática eu não percebo nada do nome de Deus. Se eu for falar de uma maneira, se eu for comportar-me de uma maneira em que não estou sensível ao facto de eu ser santo, ainda por cima, ainda há pouco tempo eu creio que foi o pastor Filipe que pregava sobre isto, quando, por exemplo, a santidade de Deus é afirmada no Velho Testamento, o autor não está gago quando ele diz Deus é santo, santo, santo. Essa repetição serve para que, através das palavras, tu entendas que a natureza santa de Deus é repetitiva e eterna.
Santo, santo, santo. Por isso, a pessoa que se apercebe que Deus é santo, 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 quer ser muito cuidadosa com a sua língua. Não quer que a sua fé vá para um lado e a sua fala vá para o outro. Por isso mesmo, Tiago admitia que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ninguém pode ser cristão maduro sem reconhecer que continuamente nós somos tentados para deixar correr solta a nossa língua. O objetivo do terceiro mandamento é levar a perfeição de Deus para a nossa boca, contrariando a facilidade com que nós separamos fé da fala. Agora deixa-me só dar-te ainda uma última implicação disto. Porque é muito fácil que nós cristãos ouçamos esta mensagem e dizemos, pois é, no que toca ao nome de Deus eu tenho de ser muito zeloso. Epá, eu tenho de ser mesmo aqui, tenho de viver aqui concentrado para não santificar o nome de Deus. Mas deixa-me ir um pouco mais além, porque a Bíblia leva-nos mais além. Se tu não fores cuidadoso com o nome dos outros, tu estás a acabar num tipo de erro familiar a este. O que é que isto significa? Esta também é a relação que existe entre o terceiro mandamento e o nono mandamento, porque o nono mandamento diz que nós não devemos dar falso testemunho. Quando tu és cuidadoso com o nome de Deus, tu vais querer ser cuidadoso com o nome das outras pessoas também. Imagina, tu podes ser muito cuidadoso com o nome de Deus, tu és um intriguista, esquece. Porque tu estás supostamente a respeitar a primeira tábua da lei, mas estás a desrespeitar a segunda. Não faz sentido nenhum que crentes que tentam ser cuidadosos com o nome de Deus, pois falem uns dos outros de uma maneira qualquer. O que o terceiro mandamento faz na nossa vida é indiscutivelmente criar em nós um apetite por nomes no geral, mas por um nome em particular. E o nome em particular, como já estás a antecipar, é o nome de Cristo. O nome de Cristo é aquele nome que nós queremos santificar e é o nome do qual nós nos alimentamos. Portanto, o nome de Cristo é a origem do poder de nós o santificarmos. Vou voltar a repetir. O nome de Cristo é a origem do poder de nós o podermos santificar. Tu só podes santificar o nome de Cristo pelo poder que o nome de Cristo tem na tua vida. O nome de Cristo é o que nos permite obedecer ao mandamento que Ele próprio nos dá. Cristo pede-nos, toma atenção aos nomes, porque os nomes exprimem o valor das pessoas. Cristo pede-nos, se não és cuidadoso com os nomes, tu também não vais ser cuidadoso com quem os tem. A dieta que nós precisamos é uma dieta de nós nos alimentarmos do nome de Cristo, aquele que se deu. É por isso que quando nós tomamos a ceia, comemos o pão como corpo de Cristo. Porquê? Porque Cristo é o pão que se deu para que nós tenhamos forças para ser alimentados e capacitados para cumprir a própria lei que Ele nos dá. Nós alimentamos-nos do nome de Cristo para perder a força de o usar em vão. É um ciclo. Tu precisas do nome de Cristo para teres a força de não usar o nome dele em vão. Tu precisas do nome de Cristo para teres a força para não usares em vão o nome das pessoas à tua volta também. Tudo começa com Cristo, tudo acaba com Cristo. Que seja este Cristo que te dê a coragem para esta semana que está a começar, tu santificares não somente o nome de Deus, mas santificares também a presença das pessoas que à tua volta merecem o teu respeito. E quanto mais tu estiveres nutrido do nome de Cristo, mais respeitador tu vais ser das pessoas à tua volta e mais elas vão encontrar uma fé casada com o que tu falas. Se tu tratares as pessoas com descuido, se tu tratares o nome dos outros com descuido, as pessoas vão encontrar-te aquilo que Tiago já avisava. A tua fé pode parecer bonita em teoria, mas a maneira como tu falas das pessoas vai contrariar a fé que dizes ter. Então tu precisas da dieta única que é Cristo, o nosso pão, para, ao receberes deste nome e poder, santificares o nome de Deus em primeiro lugar e respeitar as pessoas que estão à tua volta para seres um elemento de esperança junto delas. Que o Senhor nos ajude.
Querido Deus, tu conheces aquilo que está no nosso coração e este cântico que entoamos é a nossa oração. Que as palavras dos nossos lábios, como diz o Salmo, ó Senhor, sejam agradáveis a ti. Dá-nos a força de que precisamos para santificarmos o teu nome e para santificarmos o nome das pessoas que precisam de te conhecer e que esse exemplo, Senhor, seja aquilo que apresenta uma fé inteira para podermos valer quem ainda não te conhece. Recebam também por isso a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém.